Passando por aqui para trazer novidade, torcedor vascaíno. Uma grande parceria entre a casa de apostas Perimet e o canal Atenção Vascaínos. Como participar? É muito fácil. Aqui no comentário fixado do perfil, você clica no link e se cadastra. E é muito tranquilo, é muito fácil. Você coloca o número do seu telefone e cria aí uma senha e você já está pronto para participar das apostas da Perimet. Lembrando que o site da Perimet tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, saque rápido, saque por Pix, tudo muito tranquilo para você que gosta de fazer a sua aposta esportiva. De agora em diante, torcedor vascaíno, você já sabe, o nosso parceiro é a casa de apostas Perimet. Então, torcedor vascaíno, e eu já vou dar a boa da Perimet para hoje. O jogo de hoje à tarde, Santos e Ferroviária. Vou entrar aqui no Campeonato Paulista, que aliás tem o patrocínio da Perimet, e vou colocar na vitória do Santos uma odd que eu achei sensacional, 1,79 para a vitória do Santos. Um jogo que é no Canindé, o Santos que vem pressionado, e eu acredito que deve dar a resposta para sua torcida. Até porque enfrenta a Ferroviária, que também não vem bem no campeonato, mas a gente sabe a força do Santos quando está ao lado do seu torcedor. Vou colocar aqui R$100 no Santos com uma odd de 1,79. Agora o torcedor vascaíno já sabe, a nossa parceria, o site de aposta, é através da Perimet. Lembrando que o vascaíno que acompanha aqui o nosso trabalho no canal tem o cupom. Você coloca ali AVSC, você tem a possibilidade de ganhar até R$1.500 em bônus. Não dá para perder. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Tudo certo? Olha só, torcedor. Hoje vou trazer por aqui um esboço do que eu imagino do que está sendo esse início do trabalho do Barbieri. Como ele bem disse, é apenas um rascunho. Agora, eu já quero me antecipar e trazer para o torcedor a quanto anda esse rascunho, quais são as variações que até agora o Barbieri conseguiu fazer nessa equipe do Vasco. Agora, antes de eu entrar propriamente nessa resenha, vou pedir um favor para você. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Vamos fortalecer o trabalho aqui do canal Atenção Vascaínos, que é sempre bem-vindo esse apoio do torcedor. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, desde o nosso último encontro aqui, a gente já teve aí pelo menos mais 2 jogos do Vasco e já deu realmente para a gente ter uma ideia de como que o Barbieri imagina essa equipe do Vasco jogando. Obviamente, vários e vários ajustes ainda serão necessários para o Vasco ter uma equipe competitiva em 2023. E isso passa pelo trabalho do Barbieri e também pelo trabalho do Paulo Brax. O Vasco vai precisar aí, já no primeiro momento, de pelo menos mais 3 contratações. Eu acho que já está bem claro quais são as carências e a gente não precisa ficar batendo nessa tecla aqui toda hora. A diretoria executiva do Vasco e a comissão técnica, eu tenho certeza que está no mercado forte para tentar preencher essas lacunas. O Vasco que iniciou aí pelos Estados Unidos com uma derrota frente à equipe do River Plate, e olha que eu imagino que desses 3 jogos até agora, que o Vasco fez com a equipe titular, o melhor momento foi justamente os 20 primeiros minutos contra a equipe do River Plate. Depois, no último sábado, o Vasco aí conseguiu uma vitória por 3-0 contra o Inter Miami, convenhamos, um adversário de uma qualidade técnica bem abaixo. E essa semana, na última quarta-feira, o Vasco teve a possibilidade aí de vencer a equipe da Portuguesa por 2-0. E nessa entrevista que o Barbieri deu logo após o primeiro amistoso, eu acho que ele deixou uma letra para o torcedor vascaíno, para a imprensa, pedindo calma, paciência, deixando claro que no primeiro momento é só um rascunho de um time. Agora, esse rascunho, a gente já pode ver algumas movimentações que o Barbieri tenta implementar nessa equipe do Vasco, que estão claras e estão definidas. E eu, como analista, como comentarista, como alguém que gosta de aprender todos os dias, longe da minha pessoa ser o dono da verdade ou querer saber mais do que o torcedor, porque eu sempre imagino o futebol como um ganho de experiências. Cada um traz a sua experiência e você vai aprendendo a fazer a sua leitura. Por exemplo, vou trazer aqui hoje na prancheta do canal Atenção Vascaínos 2 variações que ficaram bem claras já. A primeira nos amistosos que o Vasco fez nos Estados Unidos. E a segunda no que o Vasco empregou aí contra o jogo da Portuguesa. Pois bem, torcedor, lá nos Estados Unidos, eu vou trazer aqui apenas
a linha de 4 e os 2 volantes, tá? Lá nos Estados Unidos, o que o Barbieri fez em muitas oportunidades? Uma saída sustentada, os 2 zagueiros, os 2 laterais quase que em linha com a zaga, e essa bola saindo por um lado de campo, o volante do lado, porque digamos que eu não gosto muito de definir esquema tático, porque eu acho que isso já está ultrapassado. Mas enfim, para quem gosta de entender melhor com os números, o Vasco utiliza um modelo no 4-2-3-1 com o Barbieri. Então aqui, essa aqui é a linha de 4 e essa aqui é a linha de 2 dos volantes. Como que foram feitas as maiorias das saídas lá nos Estados Unidos? A bola vinha aqui com o lateral e o volante do lado que está a jogada descia aqui e o volante do outro lado vinha aqui, não no meio dos zagueiros, mas à frente dos zagueiros, para dar uma saída sustentada. O Tite usa muito esse termo. Por quê? Além de você ter uma superioridade aqui no lado que está a bola, caso você não dê certo essa saída e você perde, você tem a casinha montada aqui. Estão os 2 zagueiros e tem um volante aqui para dar esse suporte. E qual é a ideia quando você faz esse tipo de saída? É você ter superioridade numérica aqui, fazer o adversário balançar para o lado que está a bola e buscar essa inversão para o lado contrário, que foi algo, por exemplo, que o Pumita fez no jogo de quarta-feira, que pegou lá do outro lado o Ignaldo de Mano, que deu a origem ao primeiro gol da equipe do Vasco. Outra saída que ficou mais clara e foi mais utilizada no jogo de quarta-feira é o seguinte, torcedor. Os laterais do Vasco vinham por dentro para dar essa armação, os zagueiros do Vasco abriam e o Zé Gabriel descia aqui entre os zagueiros para dar essa saída. Aí o que acontece? Você dá amplitude com os zagueiros aqui e os laterais acabam virando construtores. Os extremos, os pontas, continuam dando amplitude aqui na frente. Ou seja, você consegue alargar o campo para gerar os espaços para essa bola aqui, a partir da hora que o Zé Gabriel está aqui, ele ter essa amplitude para iniciar a jogada e tentar dar passe quebrando linhas. Ou achando até mesmo, por exemplo, o Piton, em várias oportunidades, ele veio para dentro do campo aqui e pôde iniciar as jogadas. O Pumita até veio, mas não é muita dele. O Pumita é um lateral mais de força, mais de utilizar o corredor. Agora o Piton, com a técnica que tem, em diversas oportunidades recebeu a bola nesse setor de campo, tendo a possibilidade de ligar essas jogadas. Agora, torcedor, é que vem o mais interessante e o mais importante. Quando eu falo de uma saída sustentada lá atrás, por exemplo, é muito importante que o Vasco tenha um volante que tenha essa característica para receber essa bola daqui a pouco do lateral, girar e dar prosseguimento à jogada. E a gente sabe que um dos volantes que foi utilizado nos Estados Unidos é o Figueiredo. E, obviamente, o Figueiredo não está ambientado a esse tipo de execução dentro de campo. Aí a importância do Vasco ter um reforço nesse setor. Ou até mesmo com a volta do Marlon Gomes, que ele possa exercer essa função. Alguém que já tem um lastro de trabalho, que já está ambientado com esse tipo de função. E isso vale também para essa saída de 3. Aliás, essa saída de 3 foi, durante muito tempo falado, a saída lavoupiana, né? Que era o técnico argentino que pegou a seleção do México na Copa do Mundo e começou a dar origem a essa jogada há muito tempo. Então, hoje já ficou até em desuso falar a saída lavoupiana, a galera já adotou aí a saída de 3, que fica muito mais fácil para o torcedor comum entender. Aí vem outro ponto. Esse volante que inicia a construção, por exemplo, quando o Vasco tinha no seu elenco o Andrei, é uma saída muito melhor, uma saída com muito mais qualidade. Hoje, quem está executando no Vasco é o Zé Gabriel. Convenhamos, não tem essa qualidade toda. Então, o que acontece? Quando o Barbieri fala que é apenas um rascunho, é o seguinte: além do tempo para trabalhar, para colocar essa equipe, para ter uma ideia, para ter um modelo de jogo definido e que essa movimentação seja feita de uma forma mais natural, é necessário que o Vasco vá ao mercado buscar jogadores que possam agregar a esse modelo que o Barbieri quer. Porque é necessário que esse volante, e eu acredito também que o Jair, em alguns momentos, possa descer ali no meio dos zagueiros para dar início à jogada, possa ser esse cara para receber uma bola do lateral, quando a saída deixa de ser de 3 e é uma saída sustentada, para receber e sair jogando. Então, quanto mais peças o Vasco tiver para preencher esse rascunho do Barbieri, vai deixar de ser um rascunho e vai passar a ser um modelo consolidado. Uma coisa que é muito importante também nesse jogo de posição que o Barbieri tenta implementar no Vasco são os pontas, os extremas. Eu vou dar uma letra aqui para o torcedor entender que é bem fácil. Por exemplo, essa inversão do Pumita, que inclusive é
teve como origem lá no Ignaldo, porque o Pumita pega, faz a inversão pro Ignaldo, o Ignaldo toca a bola pro Piton, o Piton faz aquela linda jogada, acaba cruzando pro gol do Nenê. Só que seria muito mais fácil se na origem o Pumita dá no pé de um extrema que tem o drible. Por exemplo, se ela cair no pé do Orediano, que tá de mano ali com o lateral da equipe adversária, com espaço, vai para cima, não precisa voltar no lateral. Então é necessário que o Vasco busque no mercado pelo menos mais um ponta, mais um extrema. Porque quando você faz essas inversões de um lado para o outro, para ter essa possibilidade de você deixar o jogador de mano, esse jogador precisa ter o drible. Porque se ele tiver o drible, não adiantou de nada você fazer a bola chegar naquele setor, se ele vai voltar a bola, que foi o que o Ignaldo fez. Então, assim, eu vejo que as peças que o Vasco tem hoje acabam indo impactando para que o modelo do Barbieri não tenha tanto êxito. E eu vou citar aqui 2 nomes de jogadores que eu acho que, inclusive, a comissão técnica deveria preservar. Eu acho que não vale mais a pena ficar insistindo aí no Figueiredo como segundo volante. Ele que há exatos 1 ano era o destaque do Vasco na Copinha, era um 9, um centroavante. Eu acho que um jogador que tem a capacidade de finalização que tem o Figueiredo não deve mais ser utilizado como volante. Respeito a opinião do Barbieri que está tentando por ali. Agora, eu não vejo o Figueiredo tendo uma boa performance por ali. E outro jogador que eu vejo que o Vasco não deve mais tentar pelas pontas, pelo menos por enquanto, é o Ignaldo. E olha que eu até escrevi durante essa semana que eu vi a possibilidade do Ignaldo executar essa função. Nas 2 últimas partidas não aconteceu. Eu acho que era a hora de dar uma segurada no Ignaldo, tentar outro jogador por ali. E olha, um jogador igual ao Ignaldo, que tem tão poucos jogos na carreira, inclusive na base. Lembrando que o Ignaldo é uma joia que surgiu aí com 17 anos pro futebol. Até então, jogava apenas na várzea. Então acho que podia até preservar o Ignaldo um pouquinho, quem sabe descer, fazer alguns jogos para o Sub-20 e proteger esses jogadores, para não acontecer que daqui a pouco, como o Vasco já fez, em diversas oportunidades, subir jogador, ter uma sequência que não é legal e daqui a pouco o torcedor fica marcado. E vou só fazer um parênteses aqui. O PEC vem numa evolução contínua. Muitos podem afirmar que é apenas o campeonato estadual. Eu vou aguardar, eu não vou julgar. Não é porque ano passado ele foi bem no estadual e foi mal no Brasileiro da Série B que eu vou ter a certeza absoluta que ele é um jogador do estadual. Vou esperar. O torcedor não pode ter birra e achar que tem uma opinião completa. Eu acho que o PEC, sim, pode ser um jogador útil. Taticamente, é um monstro, ajuda muito. A hora que as tomadas de decisões dele à frente nas suas ações melhorarem, com o Orediano de um lado e ele do outro, eu acho que pode dar jogo com o Pedro Raul lá na frente. Num cenário ideal, num cenário de Vasco protagonista, ele vai para o banco. É Orediano de um lado e um outro jogador melhor, um ponta, um extrema, com mais qualidade. Agora, para esse momento do Vasco, eu não descarto o PEC. Eu acho que o PEC, sim, pode conseguir a sua titularidade enquanto o Vasco não tiver jogadores nessa altura para executar essa função. Tranquilo, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Mais uma vez eu pedi para você, por favor, deixe seu like, comenta aí embaixo, na medida do possível, procura aí sempre estar interagindo com todo mundo, leio todas as sugestões, até porque, como eu falei anteriormente, no futebol não existe o dono da razão. É a troca de experiências que vai fazendo a gente evoluir. Um abraço, torcedor, e até o próximo final de semana com mais um Faísca Tá 1.